lá, então, dando continuidade ao nosso programa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre mídias sociais e novas tecnologias. Então, a gente está aqui com o Bruno Mourão, que é jornalista, com a doutora Raquel Magalhães, ginecologista, com o doutor Patrick Belelli, ginecologista, com a Patrícia, que é publicitária, e via online a gente está com a Ana Naldoni, que é influencer portadora de endometriose. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem muita informação de qualidade, mas também um excesso de informação nas mídias sociais. E eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que saber fazer é como identificar uma informação de qualidade, como que a gente consegue filtrar e buscar uma informação de qualidade. Acho que a gente pode começar por você, Bruno. Legal. Boa tarde, doutor Patrick, boa tarde a todos. Eu acho que realmente essa é uma questão fundamental, né, que tem hoje em dia, porque hoje em dia a gente está nas mídias sociais, né, o brasileiro, mais de 80% das famílias tem internet em casa, então é um lugar que as pessoas estão. E essa questão de um volume massivo de informações deu para a gente observar bastante agora no contexto da pandemia, que foi o que até que a OMS chamou de infodemia, que, na verdade, é um evento que desencadeia, né, um compartilhamento massivo de informações, e a maioria dessas informações não são fidedignas, não são informações corretas, e em muitos dos casos, elas até prejudicaram o bom andamento, né, o enfrentamento da questão da pandemia. Então, eu acho que um primeiro passo é a gente entender que as redes, elas são construídas coletivamente. Então, qualquer melhoria que a gente possa vir a ter nas redes, elas também vão passar por uma conscientização coletiva das pessoas, que é tomar cuidado com o que você compartilha. Então, usar alguns critérios, como, por exemplo, qual é a fonte, né? Quem está falando de endometriose? Essa pessoa ela tem uma formação específica na área? Ela fez uma pós-graduação? Ela fez uma especialização? Ela tem horas de atendimento? Depois que você viu essa informação, beleza, até uma fonte confiável, mas te soou estranho aquela informação. Você não é obrigado a acreditar. Você precisa desenvolver um pensamento crítico antes de apertar o botão compartilha. Então, é pensar 10 vezes antes de apertar um botão compartilhar. Eu acho que, assim, as mídias sociais são importantíssimas, né? As pessoas têm acesso a informações que antes elas não teriam, que só iriam chegar a elas se algum dono de algum meio de comunicação muito grande resolvesse se engajar no assunto, algum parente dele tivesse tido essa questão da doença. Então, hoje em dia, não. A gente consegue ter mais uma democratização maior do acesso às informações, mas vem junto esse problema que é muitas informações desencontradas que a gente precisa estar atento e ter sempre um pensamento crítico antes de compartilhar. E falando um pouco dessa questão do especialista ou um médico que consiga transmitir uma informação de qualidade. Então, Raquel, como que a gente consegue identificar que realmente essa informação ela vem de um especialista? Nossa, que pergunta fácil. Na verdade, Mari, acho que o que a gente vive hoje, né? Eu acho que quem inicialmente quis trazer a questão da endometriose, informação, os médicos que foram se dedicar, porque é uma dedicação, né? A gente estar presente na mídia social é uma dedicação nossa. Eu trabalho bastante com isso, o Patrick também faz bastante mídia social há bastante tempo. A gente teve que romper algumas barreiras aí de um certo preconceito dos próprios colegas, porque era muito encarado como se fosse errado, né? Então, o médico que precisa se divulgar não é um médico de qualidade. E a gente sabe que isso não acontece. Então, o que a gente tem de ferramenta? Então, hoje você acessa uma mídia digital, você tem acesso a bons profissionais e a profissionais ruins, né? Literalmente, profissionais que estão falando, estão trazendo muitos furos de reportagem. É uma novidade que só aquele profissional sabe fazer. É uma coisa muito diferente, que é o que normalmente viraliza, né? Você falar da boa medicina, normalmente é até um pouco maçante, porque a gente precisa de um pouco de respaldo, precisa de estudo. E como que a usuária, então a paciente, vai conseguir identificar isso? A primeira coisa, você pode avaliar a formação daquele profissional. Então, no site do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, né, o Conselho Federal de Medicina, você consegue colocar o nome do profissional, você consegue colocar o número de registro dele e você consegue ver a formação dele, porque a gente registra a nossa formação. A gente não tem, no Brasil, um especialista em endometriose.
endometriose. Isso não pode, não existe um especialista em uma doença. Mas você consegue identificar realmente se aquele médico ele tem, ou, por exemplo, se ele faz as cirurgias com a técnica adequada, se ele é uma pessoa que estudou, que publicou na área, se está engajado, por exemplo, em alguns eventos científicos. Então, é possível, sim, você identificar. Então, vamos tentar ter um olhar um pouco mais crítico sobre aquele profissional, né? Como que ele responde às perguntas que são trazidas para ele. Então, é um desafio, com certeza, da paciente, para ela conseguir, da usuária, digamos assim, para ela conseguir identificar, mas existem algumas maneiras de ter um acesso a isso com mais segurança. Muito bom. E isso vem também em acordo com uma questão, com uma pergunta de uma paciente que ela mandou. Tenho visto os médicos nas redes sociais que falam de endometriose de forma mais leve e outros que colocam a doença como algo terrível. Não quero subestimar o que eu tenho, mas também não quero viver com medo do que possa acontecer comigo em relação à dor, gravidade da doença e dificuldade para engravidar. Eu fico confusa no que acreditar. Como devo fazer? Então, como a gente pode separar uma notícia que é um pouco mais, digamos, mais sensacionalista do que aquilo que a gente consegue... Como transmitir isso para a paciente de uma forma mais leve? Acho que é muito importante isso, que tem muita gente que usa o sensacionalismo para se autopromover, né? Acho que esse é o grande X da questão. O sensacionalismo, nossa, trava a língua, né? Ele dá ibope, né? Então, ele gera engajamento, ele gera compartilhamento, ele gera curtidas, enfim. Então, muitas pessoas fazem isso porque, putz, o meu vídeo vai ter mais visualizações, o YouTube também. Nossa, eu posso até ganhar um tráfego pago, né? Enfim. Então, isso é uma coisa que me chateia demais. Eu vejo muita gente fazendo... Inclusive agora, em março, tem eventos de conscientização feitos por outros colegas e alguns desses eventos são extremamente sensacionalistas. Só de você assistir 5 segundos do vídeo de determinados eventos é uma coisa que te enoja. Porque, assim, eles tentam mostrar como que a endometriose domina a vida da mulher, né? E isso traz uma repercussão tão grande que faz com que tenha muitos seguidores. E a gente tem que... né, a primeira coisa que a gente mostra, quando a gente vai falar de endometriose de maneira séria, é que a gente mostra que a endometriose é uma doença que é uma parte da vida daquela mulher. Não é aquilo que domina a mulher por completo. Tanto que eu, particularmente, não gosto nem de usar o termo endomulheres, né? Eu sei que existem grupos ativistas que usam esse termo, mas eu, particularmente, não gosto para justamente não mostrar que aquela mulher é dependente da endometriose. Então, acho que a primeira coisa que um médico sério, que está habituado a lidar com a doença, que estuda, que quer compartilhar informações de qualidade, ele vai tentar diferenciar isso. Doença de paciente, a paciente não é regida pela doença, né? E como a Raquel falou no começo, quando eu comecei a mexer em Instagram, eu tinha um baita preconceito. Eu, Patrick, tinha um baita preconceito. Nossa, gente, por que eu vou aparecer nisso? Para quê, né? O consultório está indo bem, por que eu preciso disso? Mas não era nem pelo consultório em si. Era porque eu via tanta gente falando besteira e trazendo desinformação nas redes que eu quase que meio que me senti na obrigação de estar lá para falar alguma coisa séria, né? E eu poderia ter me vendido também, porque eu vejo que pelos meus posts, quando eu coloco alguma coisa pessoal minha, né, foi engraçado, em fevereiro eu coloquei um vídeo do meu casamento. É um dos vídeos mais curtidos do meu perfil, né? Quando eu posto alguma coisa da minha filha, é uma das coisas mais curtidas do meu perfil. Então, putz, Patrick, caramba, vamos fazer bombar o seu Instagram ainda mais, vamos postar coisa pessoal sua, dia sim, dia não. Não, eu estou no Instagram para mostrar sobre doença, sobre a endometriose, sobre os aspectos médicos, não para fazer sensacionalismo, não para eu virar o ator principal lá, né? Não quero mostrar minha vida, pincelo aqui, um pouquinho acolá, para mostrar também, é importante mostrar que o médico também é humano, que não é aquele cara só médico, só cirurgião, mas eu acho que é importante isso, a gente saber diferenciar. Então, sempre que tiver algum vídeo que tente mostrar muito sensacionalismo, que tente mostrar que a doença domina a paciente, eu acho que tem que se fugir desse tipo de pessoa. Aproveitando o gancho, né? A gente vê muito isso em redes sociais, né? Querer aproveitar do sensacionalismo
ter uma audiência maior, mas isso é uma prática até vetada, né? Não pode, principalmente no segmento médico, né? Então, é proibido pelo Conselho Federal de Medicina essa prática. E é muito importante a gente pensar que, poxa, rede social não é uma terra sem lei. Existem regulamentações, resoluções e leis, né, para isso. Então, é importante, né, a paciente ficar de olho também no que é postado e não acreditar em tudo, né? Buscar mais informações, olhar o CRM daquele médico que está passando esse tipo de informação, até porque não deveria ser passado, né, dessa forma aí, como se a endometriose tomasse conta da vida da mulher e ela não pudesse ter uma vida normal, né, uma vida social, não pudesse trabalhar. Então, esse caso de sensacionalismo, ele precisa ter muito cuidado, né? Não é uma prática recomendada, realmente. Ana, e tendo tantos seguidores, como que você faz para conseguir transmitir essa informação, né, junto com os médicos, que não só os médicos vão transmitir um pouco sobre a endometriose, mas como que você consegue transmitir essa informação de forma mais leve para todo mundo que te segue? Olá. Então, até voltando a essa questão do sensacionalismo um pouquinho, quando eu descobri endometriose, que eu comecei a pesquisar, foi uma coisa assim bem complicada, porque simplesmente colocavam a mulher como com a endometriose é aquilo e acabou, não tinha a mulher dona de casa, a esposa, aquela que trabalha, empreendedora, enfim, sempre colocavam a mulher como a endometriose, a endopaciente, que nem o doutor falou ali, né? Enfim. Então, quando eu comecei a buscar mais sobre endometriose, eu tive muita dificuldade da questão de informação, por causa que existe muito esse sensacionalismo também. Então, quando eu falo da endometriose, eu realmente falo a questão da minha vivência com a endometriose, né? Então, como que eu superei, o que eu faço, até a questão da atividade física, a questão da alimentação, né? Que vocês vêm propondo desde ontem, conversando. Então, eu falo mais a questão de como eu superei, né? Como eu vivo com ela, a questão de algumas receitas, como o doutor também falou ontem. Então, é dessa maneira que eu comecei a passar para as minhas seguidoras, né, isso, e procurando sempre a informação de grandes pessoas, né, como os ginecologistas, procurando isso, então eu faço muito repost também, ou pedaços de lives que eu fiz com ginecologista, respondendo perguntas também das minhas seguidoras. Tá ótimo. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é da Mariana, que ela vem de Porto Alegre. Ela falou: tenho endometriose, mandei para o meu médico por WhatsApp o que eu estava sentindo. Ele conseguiu me ajudar em algumas vezes, mas pediu para eu ir na consulta para examinar. Moro longe e para mim não é fácil ir até lá. Como fazer? Então, acho que essa questão do WhatsApp talvez seja uma coisa que seria interessante, né? Se você quiser começar. Atualmente é permitido, né, o uso do WhatsApp, mas é importante que ele seja só de caráter consultivo. Com o avanço da telemedicina, você tem hoje alguns recursos, né? E pode ser utilizado tanto o WhatsApp como uma videochamada para fazer ali uma consulta, mas isso não anula a avaliação clínica. Por isso que é sempre recomendado ir até a clínica, consultar um médico pessoalmente, né? Não é uma prática permitida você dar uma resolução, uma receita pelas vias digitais, né? Apesar de ser permitido fazer ali uma consulta remota, você não pode prescrever nada, né? Então, é importante que tenha a avaliação clínica realmente. Não é uma prática permitida, né? Vamos dizer assim. Patrick, você quer complementar? Eu acho que é importante a gente falar que tem dúvidas, às vezes básicas, que a gente consegue responder com uma pergunta que foi mandada por WhatsApp. Mas tem vezes que a gente vai precisar conversar, literalmente, né? Não é simplesmente responder uma pergunta. É entender o quadro, né?
e algumas vezes vai necessitar também de um exame físico. Então, sempre quando eu me pego nessa situação que a paciente manda uma pergunta que eu consigo responder papum, ok, é uma coisa, eu já conheço a paciente e tal. Normalmente as pacientes aliás, todas as pacientes que possuem meu contato já são minhas pacientes antigas, né? Não tem nenhuma paciente nova nesse caso. Mas se eu vejo necessidade de entender um pouco melhor a situação, eu já peço para marcar um teleatendimento. Se logo pela pergunta de cara eu vejo que eu preciso de um exame físico, eu mando marcar uma consulta presencial. Então, eu acho que depende muito disso, depende de caso a caso, né? Então, realmente, o uso do WhatsApp é uma ferramenta que, mesmo antes da liberação da telemedicina, já existia demais, a gente sabe disso, né? Isso foi um avanço que a pandemia nos trouxe, mas a gente sempre tem que usar com parcimônia, né? Não dá para a gente sair respondendo tudo por lá. Eu acho que tem vezes que a gente precisa de uma consulta um pouco maior, né? E quando eu marco um teleatendimento, me dá também a possibilidade de anotar no prontuário dela. Então, assim, se for uma pergunta papum, você não vai chegar e abrir o prontuário da paciente e anotar lá, entendeu? Então, tem essa questão também. O teleatendimento te ajuda nisso, no seu registro, que é muito, muito importante. E o que eu acho que a gente acaba vendo é que também quando você dissemina a informação pelo Instagram, aquela paciente se identifica e muitas vezes vem aquela... ela quer perguntar também um pouco do caso dela. Acho que isso é normal. Todo mundo que se identifica, né, com uma informação, ela quer tentar se aprofundar um pouco mais. E o que acaba acontecendo às vezes é que algumas pacientes tentam passar um pouco das angústias dela por Instagram. Raquel, como que você lida com isso, então? Da paciente, às vezes, falar, o meu caso é esse, como que eu tenho que fazer? Então, até onde você pode ir, como médica, orientar essa paciente e até onde é o seu limite por não conhecer, ser uma paciente que você, às vezes, não conhece? Essa é uma situação bem delicada, Mari, e tange essa questão do conhecer a paciente dos nossos limites éticos e do que nós podemos fazer pelo nosso conselho, que nós somos autorizados, e o que, na verdade, é o certo de você fazer, né? Então, a gente pode analisar um exame. Então, um exame... Ele não é simplesmente um exame, ele tem todo um contexto. E a gente precisa saber esse contexto, e esse contexto nós sabemos através de uma consulta médica. Então, enviar, e muitas vezes as pacientes enviam exames através do perfil do Instagram. Doutor, olha meu caso, eu opero, não opero. Então, assim, é muito complexo. O que nós temos a possibilidade? A gente tem a possibilidade de dar orientações gerais. Então, não tem como você indicar ou contraindicar, por exemplo, uma cirurgia pelo Instagram. Mas tem como a paciente perguntar, doutora, passei no médico e ele disse que eu só posso usar essa medicação para endometriose. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Existem outras medicações que você pode usar, mas você não fala assim, você não pode usar A, mas então usa B que vai dar certo. Né? Então, assim, informações gerais e, na verdade, funciona mais como você desmistificar algumas situações. Isso, sim, é o papel do médico que está presente na rede social. Então, ele atingir pessoas que, muitas vezes, não têm acesso à informação de qualidade, mas não dar um apontamento, não dar uma orientação personalizada para aquela pessoa, porque isso, realmente, a gente não pode, né? A gente tem que saber, assim, basicamente... O mínimo para você orientar uma mulher é você saber a idade, se ela já engravidou ou não, se ela tem algum problema de saúde, se ela tem alguma alergia, se ela já foi submetida a uma cirurgia. Quer dizer, isso é o mínimo do nadinha para você conseguir orientar, né? E a gente não tem acesso a essas informações quando a gente está recebendo uma dúvida, por exemplo, de uma seguidora. Então, é possível ajudar? Poxa, é sim possível ajudar, em linhas gerais. Mas muito mais importante do que, eventualmente, responder uma dúvida pontual é você trazer informações, né? Você reforçar alguns sinais de alerta, desmistificar alguma coisa. Então, não significa que não vai conseguir engravidar, não significa que tem que usar hormônio para sempre, mas, assim, em linhas gerais. E aí, para saber, efetivamente, de cada caso, cada paciente deve procurar o seu médico para fazer o seu acompanhamento de maneira adequada. Eu acho que a gente falou bastante aqui sobre o tratamento individualizado, né? Ainda mais a endometriose, que é uma doença que pode ter diversas facetas, diversos quadros clínicos e diversos caminhos a seguir, dependendo do momento que essa paciente está. É muito difícil a gente conseguir isso sem conhecer a paciente, sem passar por uma consulta, né? Sem a gente conseguir se aprofundar um pouco mais no caso dela.
Eu acho, inclusive, que esse é um critério interessante para as pacientes saberem, fazerem aquela seleção se o profissional é adequado ou não. Se o profissional já chega com um monte de verdades definitivas para ela, para o caso dela, específico dela, sem ter examinado, sem ter feito, né, todo um acompanhamento necessário, como a doutora disse, já é um sinal de alerta que eu acho que a paciente tem que ligar e falar, bom, eu não sei se essa informação aqui é 100% confiável. Acho que você falou muito bem. Eu vi há poucas semanas um perfil, enfim, não importa de quem, médico, com 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. Não sei nem qual que é a formação dele, né? Eu tinha compartilhado com você, mas ginecologista ele não era. Com um curso de endometriose com verdades absolutas. Absolutas. E eu fiquei, gente do céu, ele tem 1 milhão de seguidores. Olha quanta gente ele está alcançando falando besteira. Né? Tem um outro perfil de um outro médico, esse eu já conhecia, porque é um cara bastante polêmico também, em torno de 1 milhão de seguidores, e já se envolveu em diversas polêmicas, e ele fala abertamente, não, você tem endometriose, se você for operada, é besteira, você não fez as mudanças que você precisava ter feito, você não está tomando ômega 3, você não está tomando vitamina D, com isso vai ser a solução dos seus problemas. E tem um monte de gente que aplaude o cara, né? Cara, assim, é um absurdo. É um absurdo. E, assim, olha tanta gente que eles estão influenciando. Então, quando a gente tem um influencer médico também, o cara tem uma baita responsabilidade nas costas do que ele está falando. Né? Então, e é muito difícil a gente conseguir o que você está falando. Cabe a quem está assistindo, aos pacientes, também filtrarem as informações. Mas é muito difícil a gente brigar contra isso. Então, a ideia dessa mesa é justamente isso, tentar mostrar um pouco isso. Não existem verdades absolutas, né? Não existem... não pode ser feito um sensacionalismo. Então, se você está vendo algo do tipo que um tratamento vai funcionar para todas as pessoas igual, o cara já está falando besteira, já cai fora. Não importa se ele tem 1 trilhão de seguidores. Né? Então, eu acho que isso já é uma coisa muito importante para a gente tentar fugir. Né? Então, como a Raquel disse, a gente recebe direct todos os dias. Todos os dias, pelo menos uns 10, 15 directs para avaliar casos específicos eu recebo. Não dá para a gente fazer isso pelo Instagram. Né? Então, acho que é muito importante isso. Se a pessoa já está prescrevendo alguma coisa, já está falando que você tem que operar ou não operar, já é alguém para você deixar de seguir. As redes sociais, elas são importantes, né, para a gente conseguir disseminar informações. Mas é muito importante a gente conseguir filtrar essas informações também, né? Então, procurar ali se aquele médico, ele tem o seu registro, né? Ali, se ele mostra qual que é o CRM dele. É importante ficar atento a essas questões, né? Cada caso clínico é um caso diferente, né? Então, não é possível que um médico esteja falando para mim, né, como paciente, que o meu caso é só fazer essa receitinha aqui, né? Você faz A, B, C e vai dar tudo certo, né? Não existe receita de bolo, né? E é uma prática que não é recomendada, né? Também. Cada caso é um caso e o médico precisa, sim, avaliar, né? A paciente precisa ter isso em mente na hora de buscar informação, que é só uma busca de informação. Mas para analisar o caso, ela precisa de uma consulta médica com um profissional especializado. E esses milagres, eles entram naquele vácuo da paciente que não está sendo acolhida, né? A paciente que não tem acesso a um bom médico, não tem acesso ao profissional que a acompanha. E, de repente, você tem oportunistas, e infelizmente essa é a palavra, que entram nesse vácuo, nesse espaço que não está sendo preenchido e muitas vezes acabam prejudicando a saúde das pacientes. A gente estava comentando sobre médicos, mas, na verdade, a gente tem muitas outras pessoas que não têm nenhuma formação de saúde e que se julgam grandes entendedoras de uma doença que é grave e prescrevem. Tem mentorias, tem, vários cursos, como você disse, e que eles atraem essas pacientes com uma proposta de um milagre. Então, chás, medicação, suplementação... Isso é remédio também. Não é porque você vai fazer uma garrafada que isso não é uma medicação, né? O princípio da medicação é simplesmente um princípio ativo
que você pode extrair. Você pode ter num comprimido, mas você também pode ter numa folha. E isso traz alterações da coagulação, alterações de humor, né? Esses tempos a gente teve uma enfermeira que faleceu por usar medicações, né? Por chá emagrecedor. Então, por mais que você tenha outros objetivos, quando a gente fala da endometriose, eu tenho uma paciente carente, uma mulher que está com dificuldade, que está sofrendo, e de repente vem uma resposta milagrosa. Ou de um profissional de saúde, ou de um profissional não médico. Então, tenham muita atenção em relação a isso. Por quê? É exatamente isso. A gente tem a mídia social como uma ferramenta de divulgação de informação de qualidade, mas não de uma monetização de uma situação, né, do tratamento de uma doença. Então, se você tivesse câncer, você ia fazer uma mentoria para usar chá ao invés de usar quimioterapia? Poxa, não. E por que com a endometriose seria diferente? Então, a gente tem que realmente ficar atento, e vocês, como pacientes, portadoras ou familiares, têm que se atentar a realmente essas pessoas, não só médicos ou profissionais, né? Essas pessoas que estão aí e eles estão literalmente monetizando esse flagelo e esse sofrimento dessas pacientes. Bruno, a gente falou um pouco como identificar, né, o médico especialista, mas nesse caso, que não é um médico, como que a gente vai conseguir manejar, como que a gente vai conseguir saber se realmente isso é uma informação de qualidade ou não, ou se ele é especializado nisso, sem ser o médico? Eu acho Ou mesmo como filtrar a informação. É difícil, né? Não é uma coisa simples para o público leigo, nós que não conhecemos, né, tecnicamente, a maioria dos assuntos na área da saúde, mas eu acho que uma coisa que é importante é fazer meio que uma engenharia reversa, assim, de como funciona o marketing digital. O marketing digital, ou seja, a ideia de você vender produtos ou infoprodutos pela internet, começa com a constituição da autoridade de quem está vendendo. Então, a ideia é você cativar o seu público, aquelas pessoas que estão te seguindo, e mostrar para elas que você é uma autoridade sobre aquele determinado assunto. Isso traz credibilidade, e com credibilidade você consegue vender. E pode ser vender aqui qualquer coisa, pode ser no sentido de vender mesmo dinheiro, ou vender ideias, ou ter seguidores, né? Vamos dizer assim. Então, acho que é importante ter isso em mente, e ter em mente como essa autoridade é construída. Se a autoridade é construída com base em formação, em anos de estrada, né, de estágios, de residências e afins, ou se essa autoridade ela é construída única e exclusivamente no discurso. Né? Se ela é construída única e exclusivamente no discurso, é algo vazio. Então, a pessoa, eu acho que assim, tanto a pessoa, só o fato dela ser médica não é uma autoridade suficiente para você acreditar, né? Pensar isso seria um discurso falacioso, né? De apelo à autoridade, até que não é verdade. A gente sabe que, infelizmente, tem muitos profissionais da área da saúde que também não são éticos. E também não ter formação não significa que você não possa, formação específica, que você não possa compartilhar a sua experiência ou trazer informações relevantes. Então, eu acho que o mais importante aí é você fazer essa engenharia reversa e tentar pensar com a cabeça da pessoa como que ela está construindo a autoridade para ela, para cima de você e do público dela. Acho que você falou uma coisa importante. Eu acho que nós médicos, a princípio, nós temos uma tendência de acreditar nos médicos do meio acadêmico, né? Então, putz, aquele médico é professor de tal lugar, ele é da diretoria de uma sociedade e tal, e aí, teoricamente, aquele médico é melhor do que um outro. Isso, eu acho, a gente mudou bastante esse pensamento, eu acho muito importante a gente rever isso, porque, assim, existem muitos excelentes médicos que, por opção própria, não quiseram seguir no meio acadêmico, né? Então, isso é uma coisa importante também. Não é porque ele é um professor da Universidade XYZ que ele é o papa do assunto, mas também não é porque ele não é o professor da Universidade XYZ que ele não entende do assunto. Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, a gente tem excelentes médicos que não são do meio acadêmico. E também temos médicos ruins que são do meio acadêmico. Então, isso é uma coisa que dificulta também, né? Eu acho que, na realidade, no meu ponto de vista, assim, quando uma coisa que uma paciente vem para o consultório a primeira vez e ela veio, a minha secretária sempre vem e coloca de onde veio a paciente, né? Veio de indicação de outro colega, veio de indicação de outra paciente, veio de mídias digitais, do Google, do Instagram, enfim. E quando vem de Instagram, eu pergunto, você me pesquisou?
Como assim, doutor? Então, você veio porque você gostou da minha pessoa no Instagram. Mas você pesquisou quem é Patrick Beleles? Onde eu estudei, qual a minha formação, tudo? Não, doutor, não. A imensa maioria não. É muito engraçado isso. Então, acho que isso é uma coisa interessante. Independente de eu ter feito doutorado ou não, enfim, independente de eu ser de sociedade ou não, acho que isso é uma coisa interessante da gente investigar. E, segundo ponto, como eu falei, né, tem muitos excelentes médicos que não são do meio acadêmico, é muito importante a gente lembrar também de cruzar essas informações. Então, assim, hoje é muito fácil. Se eu digamos que eu tenha falado que vitamina D é fantástica e isso vai resolver todos os problemas. Putz, o Patrick falou isso. Será que é verdade isso? Vamos pesquisar se a Mariana também está falando isso? Vamos pesquisar se a Raquel também está falando isso? Putz, não, só o Patrick. Então já desconfie disso. Acho que isso já é uma coisa para ajudar a filtrar. Independente de ser do meio acadêmico ou não. Eu acho que uma verdade que só uma única pessoa fala, muito provavelmente é mentira. Né? Então, acho que isso é um jeito da gente tentar ajudar a filtrar informações. Bom, uma outra questão é que, ultimamente, depois da pandemia, né, surgiram algumas tecnologias e o acesso à mídia social aumentou muito, né? Então, qual que você acha, Bruno, que foi o impacto da pandemia no desenvolvimento e na aplicação dessas mídias sociais que conseguiram fazer com que a gente tenha essas informações? O que isso pode agregar na questão da saúde dessas pacientes? Então, eu acho que como tudo que a gente vem discutindo aqui é sempre uma relação dupla, né? Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Por exemplo, quando veio a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. Teve uma massa de pessoas desempregadas. E aí teve a ascensão desses aplicativos, né? Esses aplicativos de entrega, de freelancers e tal. Muitas pessoas que estavam desamparadas naquele momento conseguiram arrumar uma forma de sustentar a família delas ali naquele momento. Então, a princípio, ok, tudo bem. Só que essa semana passada, saiu um estudo da Universidade de Oxford mostrando que, no Brasil, numa escala de 0 a 10, e levando em conta várias condições trabalhistas, remuneração, saúde do trabalhador, esses aplicativos não chegam a 2. É um dos piores resultados do mundo. Então, assim, tem um lado positivo, que essas pessoas conseguiram respirar, né? Mas agora a gente precisa pensar, o que a gente faz com essa nova realidade, né? Não dá para a gente achar que uma precarização massiva do trabalho é algo ok da gente continuar lidando para sempre, né? Então, acho que assim, com a pandemia, teve esse fenômeno da infodemia, que preocupou muito a OMS, as organizações de saúde, alguns ministérios da saúde de alguns países. E aí, no caso, começou a ter um movimento, até por parte das empresas, de começarem a querer filtrar. Isso é fake news, isso é notícia falsa. Quando sair a pandemia, quando vocês falam sobre pandemia ou qualquer coisa nesse sentido, aparece uma mensagem embaixo. Então, eu acho que é uma coisa assim que organicamente vai tendo uma demanda da sociedade, né, por mais segurança, por mais confiabilidade nas informações, e agora que a gente está nesse momento. Então, assim, atingiu muitas pessoas de uma maneira indiscriminada, valendo tudo, e agora a gente tem que começar a pensar nas regulamentações, formas de tornar a internet um ambiente saudável, né, um ambiente que dê para você navegar com mais confiança. Ana, e para você, o que você acha que mudou na pandemia e como você conseguiu passar no meio dessa situação tão conturbada do ponto de vista emocional, ainda mais para uma paciente que tem endometriose, que muitas vezes a dor pode intensificar ainda mais essa questão emocional de ansiedade. Como que você conseguiu e como você consegue no seu dia a dia passar isso para as seguidoras? Bom, como eu falei, né? Geralmente eu passo realmente a minha vivência, né? Então, a questão do exercício físico e até na pandemia isso foi bem forte. Eu intensifiquei a questão dos exercícios físicos, justamente por causa de ansiedade, até, né, foi um momento bem crítico inicialmente, assim, porque o meu marido também é médico, então a gente tinha muito esse medo, né, não se sabia com que a gente estava lidando, então eu fiquei totalmente isolada também, então acabei intensificando a questão do exercício físico e mostrando realmente para as pessoas, né,
essas maneiras saudáveis de você poder se exercitar mesmo dentro de casa, ou fazer uma yoga, fazer coisas que você possa ocupar a sua cabeça, né? Como que você poderia ocupar a sua cabeça nesse momento que a gente estava passando, porque foi um momento bem delicado para todo mundo. Então, foi um momento, né, que gerou uma certa ansiedade realmente em mim, principalmente no início ali, mas através da atividade física, isso me ajudou muito, e eu procurei passar isso também às minhas seguidoras. Então, ouvi muitos relatos depois que a questão do exercício físico, a questão da respiração, meditação, isso tinha ajudado bastante elas também. E isso me ajudou desde o início, depois que eu descobri a endometriose, depois que eu fiz a cirurgia, tudo. Então, a questão de meditação e yoga me ajudou muito, assim, porque eu consegui minimizar os efeitos da ansiedade e também da endometriose. A gente acabou de receber aqui uma pergunta. Fico muito impressionada com médicos postando cirurgias. Não sei se me sentiria confortável com a minha cirurgia aparecendo no Instagram, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de entender o que está acontecendo. Como posso conversar sobre isso com o meu médico? Essa é uma questão bem delicada, na verdade, né? Então, qualquer tipo de divulgação, né, de cirurgia, de tratamento, de exposição da imagem, ela precisa ter a autorização do paciente, tá? Mas se a gente for seguir, né, a regra do Conselho Federal de Medicina, não é uma prática permitida hoje em dia. Então, tem essa regulamentação que fala que não é permitido você utilizar ali a foto, né, a imagem do paciente, o vídeo dele, demonstrando, porque ele acaba saindo como uma autopromoção e não é igual para todos os pacientes, né? Então, você tem uma solução que é para um paciente, não é para o outro. Então, essa forma de divulgação, de publicidade, ela é muito complicada. Por lei, é permitido, né? Então, a gente tem uma lei aí de 2019 que ela permite a utilização de antes e depois. Você vê que há uns anos atrás, os médicos não utilizavam, né, essa prática justamente pela resolução do Conselho Regional Federal, aliás, de Medicina. Mas, a partir de 2019, como entrou essa lei em vigor, onde diz que você pode sim usar em termos de publicidade, né? Mas, de uma forma ou de outra, utilizando ou não a imagem do paciente, você precisa ter autorização por escrito do paciente para utilizar essa imagem, tá? Então, o médico não pode simplesmente colocar uma câmera, pedir um depoimento ou repostar, né, mesmo um depoimento que o paciente tenha feito por vontade própria. Eu fui lá na minha rede social, publiquei, o médico foi lá e repostou. Não, ele precisa de uma autorização ali por escrito para até se resguardar, né, sobre o uso da imagem, né, desse paciente. Então, o que a paciente pode falar logo no início que não autoriza, que não permite a divulgação da imagem dela de nenhuma forma, seja por foto, seja por vídeo, seja por áudio, em nenhum tipo de comunicação. Patrícia, deixa eu aproveitar. Você falou um pouquinho sobre não poder repostar depoimentos e tudo mais. Existiu acho que foi uma resolução do CFM recente sobre um site de busca de médicos, vou até falar o nome, chama Doctoralia, em que ele permite um ranqueamento do médico, né? De 0 a 5 estrelas, e permite que as pacientes deixem depoimentos sobre aquele médico e tudo mais. Eu, particularmente, não uso da Doctoralia, eles são bem insistentes, né? Eles procuram a gente semanalmente para que a gente assine algum plano com eles, tal. Não uso, nunca usei, mas mesmo eu não usando, tem o meu nome lá. É muito engraçado isso, eu não sei de onde eles pegaram, mas tem meu nome lá. Então, primeira coisa, o Doctoralia pode colocar meu nome lá, sem eu nunca ter contratado o serviço deles? Segundo, se um paciente me pontua lá, teoricamente, pela essa resolução do CFM, eu deveria entrar em contato com o Doctoralia e mandar
retirar essa pontuação e esse depoimento. Como fazer com isso? Exatamente, exatamente. Você pode entrar em contato direto com eles pedindo a remoção imediata. E eles não podem se negar, senão você pode entrar com um processo contra eles, né? Que estão utilizando ali a tua imagem e fazendo um ranqueamento ainda, né? Colocando ali uma pontuação. Então, a melhor indicação é entrar em contato com o site e pedir a retirada imediata. Tá? Eles têm realmente que retirar. É complicado, né? Porque quando a gente entra nesse meio, né, de rede social, de publicidade, de divulgação, você acaba tendo algumas resoluções, você acaba tendo algumas leis, então uma acaba emplacando sobre a outra. Né? Então, você tem uma resolução que fala que não é permitido esse tipo de publicidade, mas você tem uma lei que vai contra, que diz que pode sim ter algum tipo de publicidade, né? Mas, realmente, esse tipo até de comparação entre um médico e outro, ele fere também o Conselho de Ética de Medicina. Então, você não pode ter esse tipo de comparativo falando que um médico é melhor do que o outro, tá? Então, de qualquer maneira. Sim, mas, por exemplo, isso foi feito pelo site sem que eu saiba. Sem a sua autorização. Exato. Tem muitos médicos que aparecem lá sem saber. E como que eles devem agir? Tipo, eles têm que começar a pesquisar tudo quanto é site para saber se eles estão lá, se eles não estão lá. Como que funciona isso? Infelizmente, né? Parece que as pessoas acham que é uma terra sem lei. Não é, tá? Não é. Só que a questão é que tudo vai caminhando de forma lenta, né? Então, hoje, infelizmente, o médico tem que ir atrás dos veículos e solicitar a retirada imediata. Não tem como ele fazer esse monitoramento, né? Até tem algumas ferramentas digitais que você pode colocar seu nome para você receber alertas se alguém falar de você, você conseguir ir ali atrás, né? Como o Google Alerts mesmo. Mas, infelizmente, hoje você tem que entrar em contato com os sites que utilizarem o teu nome, né? Ou utilizarem esse tipo de ferramenta e pedir a remoção imediata. Bom, um outro assunto aqui é sobre aplicativos, né? Como que a gente pode usar alguns aplicativos para melhorar a qualidade de vida da paciente? E a gente sabe que um dos aplicativos que deve ser lançado no final desse mês ou o mês que vem é o Endolife. Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o Endolife é uma iniciativa inovadora, né? Pela primeira vez, vários ginecologistas e outros profissionais de saúde que são estudiosos e são profissionais especializados em endometriose se reuniram para lançar um assistente virtual digital de saúde. Então, é um aplicativo que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da mulher portadora de endometriose e fazer isso da maneira mais genuína possível, no sentido de que foi perguntado. Então, foram ferramentas desenvolvidas a partir das necessidades dessas mulheres. Não são ferramentas que nós, médicos, julgamos interessantes, mas sim ferramentas que ocupam aquele vácuo, mais uma vez, que a gente estava falando no começo, as dificuldades. Então, eles facilitam as principais dificuldades da mulher portadora de endometriose. Então, nós temos acesso a médicos que são estudiosos de endometriose. Essa paciente consegue fazer um rastreio diagnóstico, então ela consegue entender mais facilmente se existe a possibilidade dela ter endometriose ou não. Ela tem um tracker de dor, então muitas vezes se ela está sentindo dor, ela consegue ter informações gerais sobre isso. Ela tem um fichário clínico onde ela consegue colocar as informações dela e fazer um acompanhamento de como está indo o tratamento para a doença. A gente também consegue ter um acervo muito grande de informação de qualidade. Então, é uma ferramenta que foi pensada, né, um aplicativo que foi pensado absolutamente para a portadora de endometriose. E a gente tem profissionais do mundo inteiro que estão envolvidos nessa iniciativa para que realmente seja
que sejam ferramentas que façam sentido e que tragam tudo isso que a gente estava conversando, né? Então, você consegue, por exemplo, você consegue identificar ali dentro do próprio aplicativo, da própria plataforma, profissionais que estão falando, que estão comentando, ou então você pode comparar, pode ser uma plataforma de comparação. Então, você identificou que você viu uma informação de que voltamos na vitamina D. A vitamina D é fundamental para o tratamento de endometriose. Você consegue comparar isso com alguns temas que nós temos dentro do aplicativo, porque realmente tem bastante conteúdo. A gente tem um e-book muito completo sobre endometriose, que também tem profissionais do mundo inteiro. Então, acaba sendo legal até por isso, né? Acho que quando a gente idealizou o aplicativo, a gente não teve a gente não tinha essa ideia, mas que sim, a gente pode ser, digamos assim, uma plataforma de segurança. Você confirma o que você viu na internet dentro das mídias digitais do Endolife. Acho que é importante a gente falar também que existe um algoritmo para você ver uma possibilidade, tá? Em momento algum existe um autodiagnóstico, tá? Acho que isso é muito, muito importante a gente frisar. Não existe um autodiagnóstico, mesmo porque seria proibido isso. Tá? Então, da mesma maneira que na primeira palestra, na primeira ou segunda palestra, na primeira palestra a gente falou sobre o quadro clínico de paciente, a gente fala dos sintomas mais comuns, lá também existe, a partir dos sintomas mais comuns, a gente vê a possibilidade. E termina assim: olha, você pode ter endometriose, procure um médico, marque uma consulta e procure um médico. Então, em momento algum, o aplicativo vai falar, você tem endometriose. Tá? Então, eu acho isso muito importante, que isso foi uma dúvida que surgiu para algumas pessoas no começo, então acho que é importante esclarecer. E uma coisa importante que a Raquel falou também é que não existem um grupo que foram os idealizadores, né? Nós fazemos parte deste grupo, mas nós não estamos fazendo uma autopromoção nossa. Existe lá uma lista de todos os médicos que possuem título especialista em endoscopia ginecológica. Então, teoricamente, pela Febrasco, é esse o critério para você fazer endometriose. Então, a lista é de todo e qualquer médico no Brasil que tenha esse título. E a nossa ideia é tentar fazer, como a gente tem partners, né, no mundo inteiro, é tentar fazer com que esse aplicativo se torne mundial. Então, com gente na Europa, nos Estados Unidos, no México, enfim, e assim por diante, né? Dubai agora, né? E acho que isso é muito, muito importante a gente frisar também, que a ideia não é uma autopromoção do grupo que está desenvolvendo, mas sim trazer uma ferramenta que facilite a vida da paciente que tem endometriose, que facilite as principais dúvidas dela. Acho que isso é muito importante. Ótimo. Ana, você que passou por tudo isso, né? Você falou pra gente que teve uma dificuldade para conseguir uma informação de qualidade. Como que você consegue enxergar que esse tipo de aplicativo pode ajudar as pacientes? E como que você acha que essas pacientes conseguem encontrar uma rede de apoio para conseguir essa informação, ou mesmo para conseguir alguns mecanismos para entender que ela não está sozinha, que tem outras pacientes que também passaram por isso? Então, como você diria que é o melhor caminho para essas pacientes e como esses aplicativos ou essas mídias sociais podem ajudá-las? Ajudem muito. Na época, quando eu operei, na verdade, minha situação assim foi diferente, que eu operei e eu não sabia como proceder depois da cirurgia. Eu acabei ficando sem médico após isso. E eu comecei a procurar na internet. Foi aí que eu conheci o Dr. Patrick, comecei a seguir. E o primeiro Vivendo de Vocês, que eu assisti, assim, me ajudou muito, assim, muito, muito mesmo. Então, esse tipo de aplicativo ajuda muito, porque a gente vê que a gente não está sozinha. Porque foi, assim, um momento difícil da minha vida e eu não encontrava ninguém com essa doença. Assim, eu falei, meu Deus, e eu sou única. E hoje a gente vê como, né, 1 a cada 10 brasileiras, 1 a cada 9, né? Então, eu conhecendo, né, várias pessoas através de aplicativos, até mesmo de lives. Quando eu entrava em lives de médicos, assim, eu conhecia outras pessoas e eu via que eu não estava sozinha. Então, isso foi uma rede de apoio. E essa questão do aplicativo
tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas mulheres, assim, porque muitas, assim, se sentem sozinhas, como eu me senti na época também. Então, foi uma ideia muito boa essa questão do aplicativo do Vivendo ali. Bom, a gente já está caminhando para os minutos finais, né, desse quadro, então eu queria que todo mundo desse alguma consideração final sobre a importância dessa mídia social e como usá-la da melhor maneira, né? Se quiser começar, Bruno? Legal. Eu acho que, como eu disse, a gente ainda está descobrindo, né? Ainda é um processo recente, esse avanço das redes sociais. Eu tenho 33 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu acho que eu fui a geração que pegou justamente a virada, né? A chavinha que virou, assim, para essa questão dessa autonomia que as pessoas têm agora de também poderem falar. Eu trabalhava como assessor de imprensa do Hospital das Clínicas e lá a gente trabalhava com assessoria de imprensa. Então, por exemplo, eu começava a perceber algumas coisas. Quando a gente divulgava uma pesquisa super bacana, super interessante, não ficava aquele silêncio, era Twitter ainda na época, né? Ninguém comentava muito, a imprensa até dava, tal. Teve uma vez que a gente fez uma matéria, e aí foi que eu percebi mais ou menos como funcionavam as redes sociais. A gente fez uma matéria com uma médica do Instituto da Criança, falando sobre cuidados que você tem que ter com animais domésticos e bebês recém-nascidos em casa. E a matéria era totalmente positiva, no sentido assim, faz bem para a criança, é importante, enfim, várias questões. Só que ela ponderava, ela falava assim, olha, toma cuidado, se você tem um nenenzinho recém-nascido, não deixa um animal que tem garra, que tem pata, né, pode pegar no olho, alguma coisa assim. E vários portais divulgaram essa matéria que a gente fez. Já era influencer, na época, mal intencionado, disse que uma médica do HC era contra animais domésticos e criança. O nome da doutora foi parar no Trend Topic do Twitter. E, assim, um discurso de ódio pra cima dela, ela foi cancelada. Foi o primeiro cancelamento que eu vi ao vivo. E eu comecei a perceber que, justamente, as redes sociais, elas são movidas muito por esses afetos, assim, né? Por ódio, ou então por emoções muito, muito fortes, muito violentas. E tem muitas pessoas que se utilizam pro sensacionalismo, né? De fortes emoções para isso. E eu acho que, assim, o trabalho que o Dr. Patrick, a doutora faz de estar nas redes sociais é fundamental, justamente para disputar esses espaços, né? Então, tem a função tanto da classe médica, dos profissionais todos da área da saúde, de estarem, sim, nas redes sociais. A gente ouve muito o profissional da área da saúde falando assim, pô, eu fiquei 6 anos estudando, fiz doutorado, fiz residência, tudo, para agora ter que ficar fazendo dancinha no TikTok para aparecer. Não é isso, não precisa fazer dancinha no TikTok, mas, como o doutor disse, colocar informações úteis, sabe, para as pessoas, para disputar esses espaços, porque as pessoas que não têm compromisso nenhum com a saúde das pessoas estão lá. E elas não vão sair. Então, é importante ter agora justamente a disputa desses espaços. Tá ótimo. Raquel? Bom, eu vou deixar 2 mensagens diferentes, né? Acho que uma mensagem é para as pacientes, para as mulheres, e outra mensagem é para os médicos. Para as mulheres, eu digo que eu acho que vocês têm que usar e abusar desses profissionais que realmente estão à disposição de vocês, que querem, né, de todas essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas pensando no bem-estar de vocês. E tomem cuidado, literalmente, com algumas informações que são muito bombásticas, né? Então, não pode tomar vacina quem tem endometriose, ou... Enfim, essas grandes notícias que só uma pessoa traz, que é muito diferente. Porque se você tem interesse em endometriose, você com certeza vai seguir mais de um profissional. E você vai ver que existe uma linha de coerência entre eles. E uma pessoa que foge muito da linha de coerência, talvez você tenha que ficar atento e não seja uma boa fonte de informação. E para os colegas que têm preconceito, às vezes pessoas que estão começando na mídia social, não necessariamente estão começando a vida profissional, realmente a mídia social, ela não precisa ser uma dancinha do TikTok. Se você quer dançar no TikTok, ok, né, assim, mas não precisa ser isso. É sim um portal de você conseguir levar informação de qualidade sobre a sua especialidade médica, seja ela qual for, para pessoas que muitas vezes não vão ter acesso. Então, não significa uma ferramenta de autopromoção, mas é quase um trabalho social que a gente consegue fazer, né? Então, isso é interessante, isso repercute positivamente para as outras pessoas, para os outros seres humanos, porque um dia no consultório, você atende o quê? 10 mulheres, né? 15 mulheres, dependendo do horário que você fica. Mas uma fala sua pode atingir 20 mil mulheres.
né? Você, em um dia de visualização, muitas vezes você tem 1.000, 2.000 visualizações de um conteúdo relevante. Então, é importante, é bacana e a gente consegue literalmente conscientizar muitas vezes até outros colegas nossos, porque muitas vezes eu tenho pacientes e colegas médicos que falaram, nossa, eu comecei a assistir seus vídeos e eu percebi que eu tenho endometriose. Então, assim, é realmente bem bacana e quando a gente começa a ter esse retorno, é muito gratificante. Acho que é bem isso mesmo. Você falou isso agora, eu lembrei, eu operei uma paciente semana passada, retrasada, médica, que eu operei, ela passou comigo justamente por causa do Instagram. Ela começou a ver as queixas delas, os sintomas dela, falou, putz, será que eu tenho endometriose? Eu acho que eu tenho endometriose. Pô, mas meu gineco nunca pesquisou isso e tal. E aí ela veio em mim, e aí realmente ela tinha, a gente acabou operando. Então, acho que isso é muito importante. Acho que as redes sociais têm uma importância absurda, o alcance é absurdo. Olha o Vivendo, né? Enfim, só dando um spoiler, mas o número final a gente passa depois mais de 5.000 inscritos. Tá num evento em que se eu fizesse no boca a boca, a gente não teria. Né? Então, olha só o alcance que a gente tem. A gente teve perguntas da Ásia, a gente teve perguntas da Europa, a gente teve perguntas da África, a gente teve perguntas dos Estados Unidos, a gente teve perguntas da América Central, do Brasil inteiro. Olha o alcance que um evento como esse tem, em que única e exclusivamente a promoção foi feita por mídias sociais. Tá? Então, a gente tem uma obrigação, como médicos sérios, de levar informações corretas e boas através de mídias sociais. Tá? A gente falou de mudar a questão de paradigmas com outros colegas, a gente vê outros colegas. Lógico, as gerações vão mudando, né? Então, às vezes, colegas mais velhos têm uma dificuldade um pouco maior de estar em mídias sociais, né? Não chamando o Vitor de velho, mas o Vitor é um pouco mais velho que eu, e ele mesmo fala. Ele está começando a mexer agora um pouco mais, enfim. Mas eu acho que é importante isso. A gente está vendo alguns colegas mais velhos também enxergando a importância, né? Tem um grupo de colegas que há um ano achavam um absurdo estar nas redes sociais e no último ano começaram a movimentar bastante. Eu acho legal. Né? Olha só que importância, e são bons colegas, né? Então, que tem uma excelente formação, que são professores e tudo mais. Então, olha que coisa legal. Então, as redes sociais precisam estar cada vez mais com pessoas bem intencionadas, né? Porque o alcance é muito grande, a responsabilidade é tremenda. Então, fujam de sensacionalismo, fujam de verdades absolutas, sempre tentem comparar informações. Se eu postar alguma coisa, compare com outros colegas, né? Não acredite naquilo que o Patrick falou. A palavra do Patrick, como que é? Tem um ditado, eu sou péssimo em ditado, mas a palavra é ouro, não é? Enfim, o que eu falei é verdade absoluta. Não, não é. Né? Procure, compare com outros colegas para ver se aquilo que eu falei tem coerência. Né? Se eu estou falando uma coisa completamente diferente dos outros colegas, fuja. Né? Eu acho que é muito importante isso, a gente aprender a filtrar essas informações e que cada vez mais tenhamos bons profissionais nas redes para que a gente consiga disseminar boas informações. Sim. As mídias sociais, elas estão aí para disseminar informação para um público muito extenso, né? Então, cabe aí às pessoas a buscarem profissionais qualificados, né? Que tenham o seu registro ali no CRM, que tenham ali sua especialização para buscar essas informações. Mas acho que uma pergunta, né, que acaba sendo respondida, né, onde as pessoas podem buscar informações sobre a endometriose vem justamente do aplicativo, né? Aí está aí um excelente canal para buscar realmente informações que façam sentido, né? E como o Dr. Patrick mesmo acabou de falar, buscar não só um profissional, né? Verificar em outros canais, verificar em outros perfis, outros médicos, né? Sobre aquilo. E acho que o mais importante de tudo é não pular a análise clínica. Então, a rede social ela é importante sim, é um excelente canal de divulgação, de conhecimento, mas ela não substitui a análise clínica, né? Então, é só um canal para você buscar informações, mas para ter realmente um diagnóstico, nada substitui ali a análise clínica com o seu médico de confiança. Ana, então a gente queria também as suas últimas considerações para a gente poder finalizar esse bloco. Eu acho que o resumo de tudo que foi falado ali,
realmente é a questão de filtrar as informações, né? E é muito importante essa questão, né, que o Dr. Patrick faz com as redes sociais, né, todos os médicos que participaram ali, que eu também comecei a seguir, não seguia nas redes sociais, mas esse trabalho é muito importante, porque a gente consegue se sentir mais acolhida, né? E a gente consegue buscar essas informações ali, que talvez se você procura em outros lugares, é aquela questão do sensacionalismo, é a questão de você, às vezes, muitas vezes, falar assim, nossa, mas então eu só sou endometriose, né? E realmente esses médicos que participaram ali, eu tenho visto assim que passam de forma leve, assim, e isso é muito importante filtrar realmente o conteúdo que a gente vê, porque senão a gente acaba caindo num buraco sem fundo ali com relação à endometriose. Bom, queria agradecer a todos pela participação. A gente vai fazer as últimas considerações em relação ao Vivendo, né? E aí, a gente também vai falar um pouquinho sobre qual é a programação do próximo ano. Obrigada!